Tá. Esse é o podcast do Projeto Identidade Brasilis, que é um projeto que tem caráter político, educativo e cultural, que abrange ações múltiplas desenvolvidas pelo Departamento Nacional do SESC, polos de referência e departamentos regionais, no âmbito do Programa Cultura, tendo como sede principal a mediação cultural. Esse projeto é guiado de maneira dialógica, horizontal e equânime, que busca o desenvolvimento de um pensamento crítico das pessoas praticantes dessa ação, internos e externos ao SESC. Essas práticas, simultaneamente desenvolvidas a partir da pesquisa e da ação, terão a perspectiva artística, educativa e cultural como possibilidade de uma visão questionadora do mundo, a partir das intencionalidades e princípios prescritos na política cultural do SESC. A mediação cultural que aqui propomos para esse projeto baseia-se no desenvolvimento de ações para que conheçam e compartilhem repertórios, discussões e reflexões, compreendendo um mundo em consonância com as múltiplas expressões artísticos culturais, cosmológicas das sociedades indígenas e cosmogônicas da diáspora no Brasil. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a Ceci Bandeira, responsável pela pesquisa A Atriz da Diáspora, um estudo sobre a poética política de Zélia Amador de Deus, também com a Cláudia Leão, que é fotógrafa, professora dos cursos de artes visuais e do programa de pós-graduação em artes da UFPA, e também com a Margarete Rapskalewski, que é assistente social, atriz, professora e pesquisadora das artes. Hoje a gente vai bater um papo sobre a trajetória poética e política da professora, atriz e militante do movimento negro na Amazônia, Zélia Amador de Deus. Um papo sobre a pesquisa realizada pela Ceci Bandeira no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará. Mas antes eu vou pedir para as pessoas se apresentarem, tá? Vou fazer a minha apresentação primeiro. Eu sou o Enoque Paulino, eu sou artista do estado do Pará, hoje resido em Castanhal, faço teatro, sou ator, diretor, iluminador cênico e estou agora como técnico de cultura do SESC Castanhal. Vou pedir aí para os nossos convidados se apresentarem também. Vamos começar aqui pela Ceci Bandeira. Meu nome é Ceci Bandeira, sou formada em filosofia, tenho mestrado em artes, onde eu desenvolvi essa pesquisa de dissertação sobre a professora Zélia. Eu trabalho como gerente de projeto no Núcleo de Comunicação e Marketing do Bom Pará e desenvolvo várias atividades artísticas no âmbito curatorial, independente e por aí vai. Vai, né? Muita coisa. Vai, muita coisa. Vou pedir para a Cláudia falar um pouquinho dela. Vamos lá. Bom, eu sou Cláudia Leão, eu sou... estou, né? Não sei se eu sou, mas estou professora do curso de artes visuais da UFPA, sou responsável pela disciplina de fotografia e estágio para bacharelado e algumas vezes história da arte brasileira contemporânea, né? Também sou articuladora, trabalho com articulação com associações e povos da Amazônia paraense, né, no intuito de trabalhar na perspectiva de uma autonomia e dentro do que, né, da minha atuação como fotógrafa, né, como artista, trabalhar também dentro de uma perspectiva da ética do uso da imagem, que é uma coisa que eu venho me concentrando muito no processo de ensino e aprendizagem em artes visuais. Minha gente. Muita coisa, Muita né? coisa também, né? Tipo, pessoas assim, multitarefas aqui. E, Margarete, fala um pouco de ti. Oi, meu nome é Margarete Rapskalewski, eu sou atriz, era professora e funcionária da UFPA, técnica da UFPA, eu fiz escola de teatro, trabalhei muito tempo com arte e cultura, na Fundação Cultural, na Pró-Reitoria de Extensão, fiz o mestrado em cultura popular, trabalhando com pássaro junino, questão da dramaturgia do figurino, e fiz doutorado com a escola de samba, trabalhando a questão do corpo da baiana em contraponto com o corpo da
madrinha da bateria nas grandes escolas do Rio. E atualmente estou aposentada, mas milito num instituto que nós criamos, que é o Instituto Maré Cheia, que trabalha com literatura, teatro e tudo mais. Nós estamos com uma série de programações. Estamos fazendo um dos programas que recebemos um financiamento, é fazer uma plataforma com todo o acervo que nós temos do Cena Aberta, e para disponibilizar para a comunidade, porque como nós temos esse arquivo, as pessoas consultam muito e muitas vezes se extravia documento e tal e coisa. Então nós resolvemos democratizar esse tipo de informação. Estamos trabalhando nesse sentido. Que lindo. E então vamos começar aqui nossa conversa, né? Acho que todo mundo aqui teve um envolvimento de alguma forma dentro da pesquisa, ou de leitura, ou de participar de fato da história, né? Então, Ceci, a pesquisa ela faz um recorte, né, da trajetória da Zélia Amador de Deus. E eu queria que tu contasse pra gente um resumo do que é a pesquisa e como é que ela se configura, tá? Conta pra gente já poder começar mesmo a se situar, né, por lugares, por que caminhos a gente vai seguir essa conversa aqui. A pesquisa, ela nasce com a intenção de ser um recorte sobre a trajetória artística da Zélia Amador de Deus, que é uma figura muito conhecida na militância negra, na atuação dentro da Universidade Federal do Pará como professora, já chegou a ser vice-reitora. Então, era uma figura muito conhecida em outras áreas que eu sentia que, na minha geração, a gente não conhecia muito sobre a trajetória artística dela. E eu descobri que ela era atriz pouco antes de passar no mestrado. Eu tomei esse objeto de pesquisa para tentar a prova de mestrado, justamente porque eu estava naquele momento de curiosidade de tentar descobrir aquela informação que eu tinha recebido há pouco tempo, de que a Zélia havia sido atriz e teve uma história durante muito tempo no teatro. Então, a pesquisa, eu voltei completamente para a trajetória artística dela e política, porque por mais que eu quisesse que o meu mestrado fosse em arte, eu quisesse falar sobre arte, a trajetória da Zélia é indissociável da trajetória política. Então, eu quis fazer esse paralelo, mostrando que desde sempre ela esteve atuando de alguma forma politicamente, seja pelo teatro ou depois dentro do movimento negro. Então, a pesquisa ela foca basicamente em 3 espetáculos, um que ela fez pela escola de teatro, outro já no Cena Aberta e um terceiro no CEDEMPA. Isso, o primeiro espetáculo teatral do CEDEMPA. Eu volto para falar desses 3 espetáculos, e aí eu tento também fazer esse resgate biográfico na dissertação, que não era a intenção fazer um trabalho biográfico, mas era impossível, porque não existia nada escrito sobre essa história. Não sobre a história dela, mas sobre a história dela no teatro. Então, em resumo, é isso. E eu li tua pesquisa, né? Eu cheguei a acompanhar um pouco das discussões do processo da pesquisa dentro do programa de pós-graduação. E é um recorte muito potente da história do teatro, né? Feito por uma mulher preta sobre outra mulher preta, e as questões que são tratadas ali têm um outro olhar, que é completamente diferente daquilo que a gente já tem escrito hoje sobre a história do teatro, sobre o Cena Aberta em si, né? É uma visão sobre a história de uma mulher nas artes, na militância, né? Que vai junto com a história também da Margarete, que estava ali, né? Geralmente a gente tem ali o Luiz Otávio Barata como protagonista, né? De todas as pesquisas, né? E esse outro olhar, vindo de uma mulher também, eu acho que é muito importante isso, para falar dessas outras mulheres que participaram, né, desse lugar, que desse lugar do surgimento mesmo, dessa cena experimental do teatro,
na nossa cidade. Então, para mim, a tua pesquisa ela é potente, eu acho que ela tem que ser publicada de fato, assim, tem que jogar isso para o mundo, que é uma pesquisa linda, 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 tá? E é exatamente isso. Quando eu comecei a pesquisar e eu não encontrava material, eu achava que tinha realmente pouca coisa, que eu ia ter que me virar nos 30 ali para conseguir falar sobre a Zélia, porque existia pouca coisa. E quando eu fui para os jornais, que é uma fonte histórica assim que a gente às vezes perde nas pesquisas dentro da academia, porque a gente fica muito voltado para artigo, livro, e os jornais eles te esclarecem muita coisa. Eu fui para os jornais e tinha entrevistas da Zélia, sabe, como diretora da FESAT na época, presidente da FESAT, né, que era a Federação de Teatro, de Artista, e outras coisas assim que eu nunca, inclusive que ela não tocou na entrevista que eu fiz com ela. Muita coisa dela falando sobre como funcionava a cena na época, que eu fiz questão de colocar na pesquisa, porque eu acho que é um documento muito importante. Então, e aí também serve para a gente ver como funciona esse processo de silenciamento das mulheres na arte, né? Porque é sempre o homem que toma, não que ele não tivesse importância, ele teve uma importância ímpar dentro da história do teatro, do próprio Cena Aberta, mas a Margarete e a Zélia estavam ali protagonizando muita coisa poderosíssima, sabe? Eu acho que principalmente o espetáculo que, não sei se existe um outro espetáculo paraense tão potente quanto o Quarto de Empregada, onde elas inverteram o papel. A Margarete enquanto uma mulher branca fazendo o papel da empregada negra e a Zélia, mulher negra retinta, fazendo o papel da empregada branca. Então, uma sacada genial, sabe? Para a década de 70, no Pará, teatro experimental. Eu acho que passa essa bola aí. Eu posso completar? Pode sim. Na verdade, o Luiz Otávio é muito importante, não só o Luiz, o Walter também, as pessoas acabam esquecendo o Walter é fundamental. Mas, na verdade, eles foram nossos convidados, porque nós tínhamos saído da escola, nós tentamos... Eu posso falar? Tá. Nós tentamos, inicialmente, eu e a Zélia, fazer um espetáculo e convidamos um monte de gente, porque eu tinha saído da escola, a Zélia tinha saído, e nós pensávamos em fazer, nós escolhemos um texto assim, poderoso, que era o interrogatório, do Peter Weiss. E o interrogatório era uma simulação de julgamento, era um julgamento do nazismo. E a gente estava vivendo uma ditadura e nós resolvemos fazer esse espetáculo também, porque esse espetáculo era muito forte. E nós começamos, era um grupo enorme, tanto que o nome do grupo era Agrupação, porque já era um grupo de ação, e nós ensaiávamos na SAI, que era lá em frente aos Bombeiros, um teatrinho, Teatro Artístico Internacional, lá na SAI. Era um teatrinho que o Cláudio tomava conta, cedido para fazer espetáculo. E aí nós começamos, e depois eu e a Zélia estávamos, e Luiz, Walter, e todo mundo era aquele negócio, e Cláudio, e as pessoas iam saindo, e a gente assumia papel, já tinha, coringava. Chegou num ponto que nós resolvemos fazer uma leitura dramática, porque não tinha como mais fazer o espetáculo. E fez a água naquela canoa, a gente foi ambicioso, aí paramos, mas ficamos só pensando, eu e a Zélia, porque nessa altura nós morávamos, Zélia, Anselmo, Ana, as crianças, num apartamento, assim, uma comunidade de amigos. E aí nós vamos formar um grupo, Zélia já tinha saído da escola, eu também, vamos fazer teatro, Aí como nós éramos muito amiga do Walter Bandeira, que tinha sido nosso professor na escola, e ficou muito amigo nosso,
nós convidamos o Walter, aí o Walter convidou o Luiz, e nós formamos esse grupo. Tanto que era cena aberta, mas só depois, muitos anos depois, que ele foi reconhecido, como é que se diz, juridicamente, foi estruturado. Mas então nós convidamos o Walter, o Luiz, eu e a Zélia, que nós éramos, que sentíamos, porque o Walter fazia escola de teatro, cantava, tinha uma atividade artística potente. Era professor, era artista, era locutor, trabalhava nisso, fazia aquilo. Então, mas nós não, nós estávamos numa ânsia de fazer um trabalho. Foi quando nós pensamos nesse trabalho, pensamos nesse texto. Esse texto foi a nossa proposta, porque nós resolvemos radicalizar, sair do textão para um textinho em termos numéricos, não em termos de qualidade, mas em termos de personagens. Dois personagens era bem mais tranquilo do que 20, como era o grupo anterior. E foi como foi montado o quarto de empregada, que foi uma montagem super inovadora em todos os sentidos, porque nós trocamos de personagem, e também porque se usou o teatro da parte de outra forma, que não a tradicional de plateia. Se inverte, né? A plateia estava dentro do palco, junto com a gente, a entrada era por trás, e o fundo era, o quarto de empregada era a sucata das portas da Codem, que naquela altura eu trabalhava na Codem. A Codem fez uma reforma. A cenografia era bem simbólica, era um negócio assim, que eram as portas tiradas de lá da Codem, ser jogada fora. Aí o Luiz propôs, nós pegamos mas tanto que a Zélia era uma pessoa, porque o segundo espetáculo que a gente fez, do Cena Aberta, foi uma adaptação da Zélia. Ela já começou adaptando o texto, que era um texto também muito interessante, que era Angélica, que aí a gente já militava dentro da categoria da FESAT, a gente já brigava com o secretário, a gente já fazia aquela confusão dentro da cidade. Então, nós éramos da FESAT, da Nacional, e então toda a militância dentro do teatro. E uma militância política, pronto. Depois a gente... Tá? Sim. Senão fica falando muito da... Falando aqui, né, desse movimento assim, político mesmo, um momento assim, que tu olha para a trajetória e tu começa a juntar os dois conceitos de política e poética, né? Tá no título da tua pesquisa, né? Esse conceito, essa junção aqui, quando tu percebe isso. Quando foi que tu percebeu que tu ia transitar por esses dois territórios, né, dentro da pesquisa e os dois conceitos, juntou os dois termos, assim, os dois conceitos. Queria que tu falasse um pouco pra gente disso. Foi, né? A partir da fala da Zélia, a partir da entrevista que eu fiz com ela, que eu percebi que era indissociável, porque ela não parou o teatro para ir para a universidade, ou parou a universidade para ir para o CEDEMPA. Era tudo muito entrelaçado, e tem uma fala dela que eu acho muito bonita, que ela diz que o teatro naquele momento era a tribuna dela, era onde ela assim, se permitia fazer tudo. Em outro momento foi a universidade, em outro momento foi o CEDEMP. Então, ela sempre está em busca de tribunas para que ela possa atuar, independente de ser na arte ou na militância política propriamente dita. Então, na trajetória, na fala dela, eu percebi que era indissociável, porque ela estava nesse início dos anos 70, saindo da escola de teatro, montando um grupo teatral, mas também estava tendo que trabalhar, porque ela nunca foi rica, pelo contrário, a Zélia sempre foi de família muito humilde. Então ela tinha que trabalhar, estava fazendo faculdade,
fazendo o que muita gente de classe baixa faz, né? Tem que trabalhar, estudar, mas ela ainda assim se via na condição de atuar politicamente naquele momento que o país estava passando por uma ditadura. Então, não tinha como eu dividir, fazer um segmento, um capítulo falando sobre arte política, não tinha como. Tinha que mostrar que passava tudo junto, sabe? Eu tenho um trechinho aqui destacado da tua pesquisa, que eu gostaria de ler, tá? E eu queria que, se vocês tivessem comentários, que a gente pudesse falar sobre, tá? Se o racismo é um projeto político, cabe ao antirracismo aliar-se a sistemas de resistência para combatê-lo. Ao descrever meu entendimento sobre o conceito de poética política, prezo pelo caráter unitário do termo visando a construção de um objetivo transformador, partindo da hipótese de que a arte é uma área do conhecimento muito mais imbricada à política do que à ciência, e apresento a trajetória artística de Zélia Amador de Deus como justificador dessa hipótese, sendo a militância da atriz o ponto de partida para análise durante todo o percurso de sua vida. O interesse pela definição do termo poética e política surge devido ao fato de que o desenrolar da pesquisa, quanto mais a história dessa mulher do teatro paraense era lida por mim, menos conseguia desassociar a arte e militância, por isso delimitei a este conceito o recorte da análise. Essa escolha fez-me alinhar melhor as referências para a construção de um pensamento sobre a poética artística de Zélia Amador de Deus, relacionando reflexões de pensadoras feministas negras, progressistas e revolucionárias à existência em constante movimento de luta político-racial de Zélia Amador de Deus, fazendo com que o meu entendimento sobre poética política surgisse através de teorias sobre questões artísticas conduzidas por teóricos militantes e pensadores engajados na modificação estrutural do sistema econômico e social para a libertação humana. Esses teóricos, ao pensarem sobre a cultura revolucionária, conduzem-me ao aperfeiçoamento daquilo que busco compreender sobre arte e sua relação com a política. Aí já entra num ponto, né? Porque a gente, lá no programa de pós-graduação, e aí eu tô com o Enoque, que era da mesma turma que eu, com a Cláudia, que era minha professora, a gente vive muito nessa questão de arte enquanto ciência, né? A gente entra muito nessa liga de a gente tem que fazer, a gente está aqui na academia, a gente é artista, mas a gente também é cientista. E eu acho que quando eu escrevi isso, eu estava muito nessa problematização na minha cabeça de não é diferente, não tem como ser ciência, arte e tudo mais. Mas a arte enquanto política, eu já acredito, porque eu vejo a arte como um campo libertador, sabe? De atos e condutas que podem libertar, mas eu também, tô lendo, eu lembrei que eu pensei muito a questão do que a Zélia, enquanto teórica, estava escrevendo e pensando no momento que eu estava fazendo a minha dissertação. Então, a Zélia mesmo, depois, lá em 2008, quando ela já foi terminar o doutorado dela, ela escreveu uma tese onde ela articulava o conceito de performance do corpo negro da diáspora. Então, ela vai pensar como o corpo dos negros escravizados naquele primeiro momento de chegada ao Brasil, como esse corpo conseguia se comunicar sem saber a língua, completamente oprimido, e como esse corpo culturalmente conseguiu se manter até os dias de hoje. Então ela cria todo esse conceito de performance do corpo do negro da diáspora, e eu também queria trazer muito isso, sabe, para comunicar o que a gente estava fazendo hoje e o quanto do que a gente está fazendo hoje carrega aquilo que já foi feito anteriormente pelos nossos ancestrais. É muito bonito, assim, esse conceito dela. Essa é uma teoria que a gente deveria trabalhar mais na academia, porque é uma articulação de pensamento muito bonita e muito, muito forte, sabe? Eu trago já lá no final, quando eu vou analisar o último espetáculo, eu já trago esse conceito dela mesmo para fechar tudo
Eu acho que é como um resultado da história, da trajetória dela mesmo. Um resultado de tudo que ela já viveu. Bom, acho que eu não sei se a gente vai falar boa tarde, boa noite, né? Sempre bom dia. Vou cumprimentar, que eu esqueci de fazer isso, cumprimentar as pessoas davam os dias, né? Bom, eu acredito que toda ação, né, uma ação efetiva, individual, que ela gera de alguma maneira uma ação coletiva, esse eu acho que é a maior intencionalidade, assim, acho que do trabalho da Zélia, né? Acho que não tem como dissociar, eu acho que não dá para pensar ele de maneira separada dela, né? Como a Ceci diz. A trajetória dela como uma professora também do curso de arte, que é onde eu conheço, né? Eu conheci a Zélia anteriormente, mas fui aluna dela, né? Vi a primeira vez a Zélia no espetáculo, que para mim é uma cena inesquecível assim, na minha vida, né? A primeira vez que eu vi a Zélia no Teatro Valdemar Henrique, no Teatro Tai Teatron. Mas, assim, ela continua fazendo essa ação, que é uma ação política, dentro da sala de aula, porque na sala de aula você encena também. Então, essa ação, ela é uma ação continuada. Então, você não, eu lembro que uma vez uma pessoa publicou nessas redes sociais dizendo que era para tirar os artistas da sala de aula. E eu acredito que esse seja um lugar de grande potência de atuação, é muito forte a atuação. Porque, por exemplo, essa ação da Zélia como professora, que eu acho que de alguma maneira, acho que agora ela está saindo um pouco, né? Ela está atuando mais na ADIS, mas a função dela, a ação que ela faz, que é uma performance também em todas as aulas dela, né, quando ela traz para dentro das turmas que entram, dos alunos que acabam entrando naquele momento ali, que é um processo, inclusive, de autorreconhecimento, de se autorreconhecer como pessoas negras. Então, essa é uma ação efetiva de uma mulher negra falando a respeito, né, falando de si e projetando isso naquelas pessoas que não se autorreconhecem negras, porque o processo de branqueamento, né, e o racismo, aliado, politicamente ele é forte também, ele é, como diz Kabengele Munanga, é o crime perfeito, né? E ela desmonta isso. Quando ela desmonta esse processo todo, né, dentro desse ambiente que a gente não pode compreender também, sem ingênuos compreender que o campo da arte, que o lugar da arte, que o ensino da arte, ele também aliado, num determinado momento, à ciência, porque a arte, a gente vai se aliar à ciência numa determinada situação para poder se descolar, que eu acho que é esse processo que a gente tem hoje, né, de pesquisas, elas estarem voltadas com metodologias, com pensamento voltado, com teoria para a arte, a gente tem que entender também que esse lugar é um lugar de poder, é um lugar também onde o racismo atua. Tanto atua que a difícil compreensão de que a Zélia, por exemplo, ela é uma pensadora, ela é uma teórica, ela é também uma ativista, mas ela é sempre lembrada como ativista. Mas ela está produzindo conhecimento, assim como a Cici está produzindo conhecimento, assim como que eu lembro que na aula de vocês, no que a gente foi, né, eu fui professora de vocês de metodologia da pesquisa em artes, eu lembro muito assim, de falar da importância que é de você entender que muitas das coisas muitas histórias, como elas foram silenciadas, apagadas, sufocadas por conta do racismo, por conta dessa omissão, né, ou por conta da hipocrisia de você não perceber qual é onde é que está a virada, né, onde é que está a dobra, de que vocês vão também, né? Eu falei isso para a Ceci, falo também, por exemplo, o trabalho da Luana Peixoto. Também é um trabalho que ele é o momento de escrita da história. É o momento, essas pessoas estão escrevendo história. As coisas não existiam, mas elas estão sendo escritas. Eu acho que essa responsabilidade que muitas das vezes, quando a Zélia rompe
né, ela rompe, ela cria essa fissura e ela vai além, né, e ela faz todo esse processo de formação. Eu sou uma pessoa formada por ela, porque ela me explicou várias coisas, mas ela não tem só a obrigação de fazer isso, justamente porque ela é uma mulher negra, ela tem que explicar para pessoas brancas como é e o que é o racismo. Nós precisamos também aprender e atuar nessa perspectiva de campar também uma luta, porque não é fácil. Não é fácil que as pessoas compreendam, né, que, por exemplo, a citação dela nos trabalhos é fundamental trazer para as aulas, trazer o texto dela para que seja lido. A gente tem hoje, dentro do curso de artes visuais, a Sala Tata Quinambuji, e junto com a Sala Tata Quinambuji a gente tem um grupo de estudos L. Amador de Deus, que Tata Quinambuji é uma homenagem ao professor Arthur Leandro, que foi uma das pessoas, né, que fortemente atuou dentro do curso de artes em ações de valorização da cultura e da arte afro-amazônica, e a Zélia também. Então, a gente homenageia essas duas figuras e cria, não ali, um ponto de luta mesmo, sabe? Um ponto de embarreiramento, sabe? E para que as pessoas também se fortaleçam, se valorizem, se gostem e se auto-reconheçam, né, da importância delas nesse cenário. Te ouvindo assim, Cláudia, fico pensando que o trabalho da Ceci, que ela escreve sobre o teatro paraense, né? Ela escreve sobre uma parte do teatro paraense que eu nunca vi outra pessoa do teatro propriamente dito ir lá e bancar essa escrita, né, dessa história. E para mim é muito bonito, assim, perceber a potência que tem o trabalho da Ceci para daqui para frente, sabe? Porque eu acho que tem que ser referência não só no curso de teatro, tem que ser referência em todos os cursos de arte, porque é uma pesquisa que traz a fala de uma mulher que nasceu no Marajó, né, como principal referência para um trabalho acadêmico. Que isso para mim já é super potente, porque ali a gente já tem uma quebra, né, com esse lugar da academia que ainda é muito eurocentrado, com esses pensadores e filósofos, sabe, que tem uma visão de arte ou de política que não bate tanto com o que a gente vive, com a realidade que a gente vive. E eu acho que é muito, muito potente ter a voz, a visão da Ceci, a voz da Zélia, a voz da Ceci, né? E de outros autores que ela traz também. Eu acho que é uma pesquisa que ela é potente pelo que por quem fez ela também, sabe? Olha, eu posso falar, gente? Pode. Complementando aí. Bom, é o seguinte, eu acho que isso é que durante muito tempo a gente tem que dar mérito também para um aspecto, a visão que se conseguiu se mudar dentro da universidade, para começar, para uma visão de que a arte é uma criação de conhecimento tão importante quanto a ciência, para começar. Essa mudança de perspectiva que antigamente, vamos dizer, na época que talvez a gente tenha começado, sempre o teatro foi uma coisa e a arte foi uma coisa como forma de boicote, de banalização da sua importância dentro da sociedade. Não só da sociedade paraense, mas dentro da sociedade brasileira. É assim, é o desocupado, é o que vai fazer... É o que vai brincar de fazer um trabalho. E ainda tinha aquela coisa, né? Você vai estudar arte para trabalhar em quê? Exatamente. Entendeu? Porque a gente não podia, né? Então, ser artista, ou você, normalmente você não prestava e ainda não podia se sustentar. Depois, tinha que procurar alguma coisa para fazer para se sustentar. Né? Exatamente. E você podia, dentro de uma perspectiva em que fazer teatro era um negócio fronteiriço com outras perspectivas dentro da sociedade paraense, muito arraigada nos seus preconceitos. Então, fazer teatro, ser da escola de teatro, era um negócio que não era bem visto socialmente, sabe? Não era bem visto.
você fazia escola, mas você tinha que fazer o outro curso para poder viver daquele curso e fazer o teatro como uma forma amador, sempre amadora, porque, primeiro, que não tinha perspectiva dentro da sociedade paraense de você viver de fazer teatro. Ninguém vive de fazer teatro. E, além do preconceito com mulheres fazendo teatro e homens fazendo teatro, mas principalmente mulheres, sempre foi um preconceito muito grande. Por que você está fazendo teatro? Porque tu vai estudar inglês, vai estudar não sei o quê, que é mais útil para a tua vida, que tu vais ganhar fazendo teatro. Então, a minha expressão no Vale, como pessoa, né? Então, isso foi um negócio muito forte, que a gente sempre constatou, mulher dentro do teatro paraense, sempre foi uma carga muito pesada. E são as histórias que a gente menos conhece. Elas são pesadas. Dependendo do ambiente, o que tu faz? Estudar, eu faço licenciatura, eu faço serviço social, ou então eu faço teatro. Aí todo mundo já te olhava assim como periférica. Não periférica no sentido da periferia, da marginalidade. Um pouco marginal. Uma pessoa que tem uma certa liberdade com o corpo, assume o corpo, porque você vai fazer teatro, principalmente quando naquela época que a gente começou a fazer o Cena Aberta, a gente fazia na rua, se trocava na rua, tinha que fazer estratégias para se trocar na rua, porque você fazia na praça, não tinha teatro, você ia... Quando nós começamos a fazer o Quarto de Empregada, nós fizemos uma temporada no Teatro da Paz na hora de fechar, porque depois ele fechou, mas nós rodamos o subúrbio. Nós fomos para Marambaia, no auditório que não tinha muitas condições, acústica, não tinha muita palco lá em cima, e acontecia coisas assim, as pessoas iam assistir, mas era assim, por exemplo, tinha uma cena que a Zélia dizia, porque o Argemiro, que era o rapaz que ela gostava, e aí tinha alguém na plateia que era Argemiro, e gritava, vai lá, não sei o que, sabe, aquela doidice. Uma vez eu não aguentei, eu comecei a rir, a Zélia também, porque foi um negócio a gente tão concentrada, alguém grita de lá, vai lá, gente, sabe, lá do fundo da plateia, um negócio assim muito doido. Era assim, eram duas coisas, era um pouco assim, um desejo de enfrentar essas adversidades que a sociedade te colocava, o Estado como provedor de equipamento não te concedia, e a gente teve que ir para a praça, que era o lugar onde se criou aquele teatro quase de cena aberta. Eu participei ali de 2 montagens de rua, ali, você se trocava ali, você tinha, mas já era o negócio mais que os meninos da rua sabiam o texto todinho, porque a gente ensaiava na rua. Então, às vezes, eles diziam a deixa na frente da gente. Era assim, o negócio da guerreira, porque eles já sabiam o texto decorado. Tinha aqueles meninos que ficavam assistindo toda noite, era ali, eles sentavam e eles sabiam o texto decorado. E era uma questão política muito forte. O texto era porque era a questão do racismo, era a questão da desigualdade social, era a questão todas essas questões eram colocadas. Se tu olhares a história do Cena Aberta, os textos do Cena Aberta eram textos posicionados em termos de uma questão política mesmo, política quase partidária, política no sentido mais global, não digo nem partidária, no sentido de você, numa militância de direitos humanos, digamos, numa militância de democracia, antirracismo, todas essas questões eram colocadas nos textos. Vamos dar um intervalo agora do nosso bate-papo.
Terminaremos essa conversa no nosso próximo episódio. Fiquem atentos às redes sociais do Sesc Pará e a este mesmo canal. Até já!